Gravando. Gravando. Bom, para quem acessar essa gravação depois, se é que a gente vai publicar, né? A gente não decidiu ainda. Aqui é uma reunião, oficina da equipe Semente, e a ideia é a gente conversar um pouco sobre tabuleiro Semente, jogo Semente, formatos possíveis, conjuntos de ferramentas que sirvam para ajudar projetos comunitários a serem criados, aprimorados, desenvolvidos e mantidos, mas isso faz parte de uma nova fase do Semente que a gente está desenvolvendo nos próximos meses, ou já está desenvolvendo há alguns meses e vai continuar até um pouco depois da virada do ano e vai culminar em uma residência que a gente vai fazer em Ubatuba em fevereiro de 2025. Hoje é dia 19 de novembro de 2024, amanhã é dia 20, um dia importante no Brasil e no mundo, mas depois a gente fala sobre isso. Eu sou o Felipe Fonseca, Felipe Schmidt Fonseca, UFF. Me parece meio bobo a gente ficar se apresentando um para o outro aqui, mas acho que, como a gente tem talvez a intenção de compartilhar esse vídeo, vou também pedir para vocês se apresentarem. Mayra? Bom, sou a Mayra. Já que é para falar nome e sobrenome, eu sou a Mayra Begali, e atualmente eu moro na Baixada Santista, e acho que eu fui a última a chegar nessa equipe, e também no que era o original desse grupo. Acho que é isso, vamos ver o que dá essa reunião. Meu nome é Bernardo, brasileiro holandês, o nome todo é Bernardo van der Schepop, que na comunidade que a gente tinha antes, Felipe e eu, todo mundo me chamava de X-Pop, que tá valendo. Felipe e eu estamos nessa jornada aí do Sementes há um tempo. Eu trabalho como design aqui na Holanda, onde eu estou agora, e a gente está nessa segunda ou terceira iteração do projeto Sementes, que a gente vai discutir mais à frente agora, metodologias. E eu tenho um interesse gigante em ver como aplicar design, que eu uso só na parte comercial, para conteúdos de impacto social e ecológico. Acho que é isso, né? Acho que é um bom começo de conversa, mas eu queria tentar retomar um pouco das questões que a gente tem para desenvolver agora. Então, eu já fiz aqueles outros vídeos contando, pelo menos a minha versão, das etapas anteriores do Semente, contando sobre por onde que a gente passou, enfim, de onde veio o ID21, FontWiki, a Entropixel 2022, as coisas todas que a gente passou até chegar aqui. E aí a gente chega aqui com esse projeto em que a gente propõe de fazer uma versão nova do que a gente tem até hoje como Semente, que era assim, basicamente um tabuleiro e uma ideia de ocupar ou de visualizar dinâmicas coletivas. E aí eu acho que tem algumas questões ali que é interessante tratar. A gente já começou a conversar sobre isso em algumas reuniões, né, que é como que a gente faz para usar o que a gente tem ali daquele tabuleiro com espaços delimitados para algumas dinâmicas de comunidade, como que a gente faz para trazer uma versão nova. Então, tentando retomar uma conversa que a gente teve há alguns meses, e eu acho que estava eu e o Bernardo conversando, como que a gente faz para pegar aquele quadro que tinha alguns campos no meio, e aí embaixo tinha frutos, aí também manejo, tempo, frutos e solo. Eu falei o que tinha embaixo, sei lá, me enganei, talvez. Mas como que a gente faz para fazer uma representação que seja dinâmica, que seja útil para os projetos com os quais a gente interage e pretende continuar interagindo, porque eu acho que, em última instância, o que a gente quer é que Semente seja útil para projetos comunitários. E como que a gente faz para trazer algumas dos princípios que a gente descobre, que a gente aprende ao longo dessas últimas décadas de projetos coletivos, para dentro dessa versão interativa de construção do Semente. Então, para mim, uma das questões é como que a gente traz de novo a ideia da dinâmica
circular ou espiral, como eu estava tentando também elaborar aí em paralelo. E como que a gente faz para enfatizar algumas questões? E para mim, algumas das questões que são importantes são, primeiro, que a visão que a gente tem de comunidade não é aquela visão que se vê, por exemplo, em vários produtos digitais, em que eu tenho meu produto e eu vou fazer meus clientes trabalharem para mim de graça, basicamente isso, uma visão de comunidade que se vê muito por aí no mercado comercial, mas também que não é uma visão de comunidade em que existe um grupo de pessoas pré-determinado e eu quero causar impacto naquelas pessoas vindo de fora. Então, acho que essas duas visões de comunidade são bastante limitadas. E eu acho que tem uma coisa que a gente descobriu em conversas, em oficinas anteriores, que existe uma visão interessante de tratar a comunidade com a qual a gente está se relacionando como composta não só das pessoas beneficiárias dos projetos, mas também, obviamente, das pessoas que realizam os projetos, mas inclusive também de, eventualmente, financiadores, pessoas que trabalham em organismos financiadores que estabelecem uma relação. Então, essa coisa de pensar a comunidade como muitas camadas de relação, que eu costumo falar como múltiplas comunalidades. Mara levantou a mão, pode ir. Sim, e eu acho que ainda tem uma terceira visão de comunidade que ela passa a surgir agora, que eu acho que são comunidades artificializadas, que são pessoas que elas surgem das redes sociais, normalmente de seguidores ou de marcas com grande volume, e aí atividades são criadas para engajar essas pessoas de alguma forma, e elas acabam até pagando para se sentir parte, tanto em voluntariado, quanto em retiros de yoga, quanto experiência de jejum e meditação. Então, é uma comunidade artificial, porque é vendido uma experiência, né, de integração para essas pessoas, algo genuíno que elas estão buscando de alguma forma, elas pagam por isso, vão ali naquela experiência como uma experiência de consumo, recebem algum material e depois isso se esvazia e se dissolve. Então, eu tenho visto isso surgir assim, as pessoas se denominarem também comunidades de mulheres buscando cura, comunidade de pessoas que estão buscando a meditação e a elevação espiritual, ou salvar o planeta. E aí, todos esses temas que a gente debate, que eles são urgentes, eles são esvaziados de alguma forma e transformados numa experiência como se a pessoa estivesse indo numa rave ou no hotel fazenda. É um consumo muito esvaziado disso tudo. Comodificação da ideia de comunidade, né? É interessante pensar isso. E como ela é superficial, né? Porque eu acho que talvez a gente tenha, ao longo dessas 2 décadas e pouco aí trabalhando nesses projetos todos, talvez a gente tenha uma visão de comunidade que ela é bastante particular, que ela é informada por todos esses processos, e que tem uma visão positiva que talvez não seja o sentido que todas as pessoas dão para a ideia de comunidade. Eu tive há pouco tempo, acho que semana passada, uma interação aqui que era ao fim de uma exibição de um filme. Eu estava conversando com uma pessoa da França que falando sobre comunidade e tal, e aí ela falou assim, para mim comunidade é, na verdade, lugar de preconceito e exclusão de quem é diferente. E aí, porque isso traz o sentido de comunidade, que depois eu fui refletir que em alguns idiomas, em alguns países, algumas culturas, existem termos comuns para localidade e comunidade. Então, aqui na Alemanha existe um termo que é bastante parecido, existe um termo para comunidade e outro termo para administração local de vilarejo, como a ideia de comuna, como a ideia de comune. E essa confusão, eu acho que as pessoas identificarem a comunidade como quem está ao meu redor, quem vive na mesma região que eu, especialmente em cidades pequenas. Eu acho que ela é uma visão legítima de comunidade, mas talvez não seja a isso que a gente está se referindo quando a gente fala de desenvolver projetos em comunidade
do Semente, né? Acho que a gente tem essa oposição entre uma lógica extrativa de comunidade e uma lógica voltada para somente o lucro, mas também não dá para cair nessa visão de que a comunidade é somente um grupo de pessoas locais, porque isso também leva a dificuldades de quem é diferente. Bernardo, Sim, por favor. Ele vai falar, ele levantou a mão, desculpa, pode falar. Não, tudo bem, conclua em cima do que o Felipe falou e eu completo, não? Tá bom. Porque essa comunidade que você está falando é quase que numa lógica territorial, assim, e é quase que, tipo, uma lógica administrativa, talvez, Sim. mas de, tipo, e aí, aí se criam entidades, né, tipo, a comunidade indígena, a comunidade, sei lá, você vai denominando coisas, né, e eu acho que do outro lado, estava falando que a nossa vivência do termo comunidade, ela talvez seja um pouco diferente, porque acho que ao longo do processo as pessoas se unem, mas as identidades, elas não são dissolvidas, elas são agregadas. Isso é muito importante. Tipo, na comunidade, e não é nem um individualismo, né? É o que a Mayra leva. E, tipo, o que ela soma no Commons e como o Commons fica mais forte com ela e como ela encaixa ali, né? E como o todo encaixa nela e torna ela mais forte. Então, eu acho que também é um contraponto a esse lance de, tipo, que começa a aparecer muito hoje nessa artificialização, que as pessoas estão tão desesperadas e tão angustiadas e ansiosas por causa de fadiga climática, crises de governo e todo o resto, e aí surge assim, que você precisa dissolver seu ego. E aí vem isso de você anular tudo que você é, o seu histórico, os seus sonhos, os seus desejos, e, tipo, dar uma mescla, né? Tipo, difundir com algo que é um conceito maior, que talvez nem seja maior, é isso artificializado. E não, tipo, você voltar e falar, cara, tipo, eu sou essa pessoa com essa complexidade e eu vou achar as minhas pessoas e me encaixar e fazer algo fluir que seja coerente e tenha uma ressonância com o mundo e com as coisas que eu acredito. Só completou o que eu tinha. Uma coisa que a gente vai precisar fazer com muita clareza é definir um ethos para esse processo de apoio, interação, colaboração que o Semente representa, que passa exatamente por esse espaço, né? Um processo, quando você tem um processo de senso comum, que é o que vai agregar algumas pessoas em volta daquele objetivo comum, você tem quase intrínseco o outro lado da moeda, que é cercear pessoas que não correspondem àquele senso comum. Né? Você vai achar vários exemplos disso em posições políticas, por aí fora. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa definir de uma forma muito clara para próximas iterações da metodologia que a gente está explorando é ter isso muito tangível e talvez traduzível para qualquer pessoa de qualquer nível de entendimento e literalidade poder ecoar. Né? A gente está aqui nesse momento, todos defendendo isso, a gente concorda? A partir do momento que tem aquela concordância de que estamos aqui juntos para isso, você estabelece aquela base comum de acordo, mesmo que seja temporário, né? Eu tenho pensado muito nisso, até porque exemplos muito tangíveis, completamente fora do espaço do Semente, onde um condomínio, do qual eu faço parte agora, tem interesses completamente díspares, e eu só consegui trazer isso para um chão, para uma discussão onde não fica todo mundo mandando um monte de mensagem caps um para o outro, e absurdos, e não sei o quê, para falar, olha, nós estamos aqui juntos pelo interesse comum de proteger esse patrimônio. Concorda? E deixa aberto, deixa as pessoas reagirem. A partir daí,
você constrói uma segunda etapa em cima disso, né? Então, dito isso, tem que ter uma convenção, dito isso, e por aí vai. E eu acho que qualquer coisa que a gente venha fazer com semente no futuro, eu acho que a gente precisa estabelecer isso de uma maneira muito clara com qualquer participante antes de aplicar qualquer workshop, metodologia, cocriação e por aí vai. Pô. Eu vejo como muito feliz aquele processo que veio das sessões que tu conduziu em Ubatuba durante o Tropixel, em que se chegou àquela coisa do que tem que estacionar e do que não se transige, que depois eu fui chamar de composteira e silo. Tipos dilemas, né, que a gente chegou. E eu acho que assim, nesse processo aí, nesse caos que tu acabou de contar aí, tem isso, não? O princípio, o que a gente tem em comum, o que a gente está aqui para fazer. E eu acho que tem um outro lance que é também esse processo dos dilemas, ou esse entendimento de que os dilemas existem, as diferenças existem, vão continuar existindo, mesmo que elas mudem. É nisso que eu penso nas nossas metáforas, analogias aí, como processo de composteira, que são as coisas que a gente tem que deixar, e o tempo vai ajudar a digerir, a transformar isso em alguma coisa, mas que naquele momento a gente não pode pegar, sei lá, comida que acabou de comer e jogar na horta para ver se ela vai fertilizar, porque ela não vai, ela tem que primeiro ser transformada em composto. Então, eu acho que nisso tem algumas coisas interessantes que eu acho que dá para partir de um primeiro entendimento do que é a comunidade, se a gente faz esse exercício de entender o que a gente tem em comum, o que a gente tem de diferente. E tem uma outra coisa que eu acho que está nas falas de vocês dois, que é pensar em comunidade como uma dinâmica, como um processo, uma ação, e não um substantivo, né? Comunidade não é alguma coisa, comunidade se faz. E aí eu estava até lendo aqui o livro que a gente conversou um pouquinho por cima essa semana aí, Bernardo, do Escobar, Design for the Universe. E ele tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui, que ele fala de um outline de design autônomo, e ele fala que cada comunidade pratica o design de si mesmo. E isso para mim é bastante interessante, que assim, ao invés da gente entender que a comunidade é algo que é definido desde fora, assim, eu tenho, sei lá, uma organização que trabalha em determinado bairro e eu digo que aquilo ali é a comunidade. Na verdade, uma comunidade saudável é aquela comunidade que se entende como comunidade e que faz isso ao longo de um processo que vai evoluindo, né? E aí também um termo que o Escobar usa, e eu não sei como se falaria isso em português ou espanhol, só tenho a versão em inglês do livro, é a ideia de commoning, que é o fazer do comum, né? Que eu acho que tem até que ver se eles traduziram isso para português ou para espanhol, se tem algum termo melhor, não sei se vocês têm alguma sugestão, mas essa ideia do commoning como a ação que é praticada por quem está fazendo o comum, e aquilo é que constitui a comunidade, né? Então, e nisso tem espaço para a diferença. Comunidade sem diferença não é comunidade, né? Enfim, sei lá, uma fábrica de pessoas ou ideias. Enfim, acabei perdendo aqui, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar em como que a gente parte, e retomando sempre, né, que a gente está nesse processo agora de aprimorar o que a gente tem até hoje de método semente, então a gente tem que retomar aquele tabuleiro e aquela ideia de ter dinâmicas em cima, seja para dizer, olha, não vamos usar nada disso, seja para pensar em como a gente vai melhorar, ou seja até para dizer, olha, tá bom assim, e o que a gente tem que fazer é criar uma dinâmica em cima e não precisa mexer mais. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia conversar também um pouco. O que vocês acham? Vocês sabem que eu já mandei até um vídeo entre nós aqui de um caminho que eu imaginei ali, que ainda está muito... acho que solto, um pouco caótico, mas eu estou tentando ir por um caminho nas experiências que eu tenho feito com os meus projetos aqui, mas queria entender de vocês como que vocês veem o que a gente tem até hoje de tabuleiro e mecanismos ali, se a gente joga fora, deixa assim ou incrementa. Eu acho que vai ser sempre um incremento, assim. À medida que a gente experimenta, diferentes grupos que a gente trabalhar, eles vão
definir como eles entenderam ou não. A gente vai adaptar esquerda e direita para conectar melhor com aquele grupo. Então, acho que eu entendo como sendo uma evolução constante do que a gente está fazendo, assim. Mesmo mudando o campus ou a dinâmica em si, eu acho que isso a gente vai experimentar mais e adaptar. E talvez a gente chegue a uma conclusão que não existe uma metodologia só para todas as situações. A gente tem princípios e formatos e um processo mais, um modo de pensar, mais do que um toolkit, assim. Sim. Eu estou tentando brincar com formatos aqui, né? E eu acho que tem essa partida, é o que eu falei, aquele vídeo que eu mostrei, né, da visualização do sistema solar como uma espiral que se move ao longo do tempo. Vocês chegaram a ver isso, né? Eu vi. Que eu acho que traz um pouco dessa questão, a gente poder ver de frente o que é um sistema supostamente circular, que a gente sabe que não é, mas enfim, quando se vê essas visualizações simples do sistema solar, que tem ali a Terra, enfim, a Lua girando em volta da Terra, a Terra e a Lua girando em volta do Sol, e os outros planetas também, a gente vê de frente, a gente vê um monte de elipses concêntricas, mas se a gente adiciona uma nova dimensão ali, que é o Sol se movimentando, enfim, através do universo, a gente vê que os planetas, na verdade, estão fazendo espirais atrás do Sol. E eu acho que tem uma coisa interessante a gente pensar, quando a gente adiciona o tempo, que é um tempo que ele é cíclico, mas os ciclos nunca voltam ao mesmo lugar, como as referências ali que a gente usa, ou que eu tenho usado bastante em alguns textos. Eu acho que tem essa possibilidade de a gente conseguir encontrar esse meio termo entre a linearidade e a circularidade, e também uma maneira de reconciliar esse tipo de tentativa de intervenção através de um método com uma percepção que a gente tem quando começa a trabalhar em comunidades que se identificam como tais, de que é muito difícil determinar o começo, o meio e o fim, né? Quando a gente tem uma comunidade que ela é ativa, falar sobre a lógica de projeto, que para mim é uma das limitações que eu via nos métodos que eu via antes, que talvez tenham dado origem ao que veio a se tornar essa reflexão que combinou com semente. Quando a gente fala assim, existe uma comunidade, a gente vai criar um projeto, a gente fala, cara, mas o projeto começou quando? O projeto já começou antes mesmo da gente escrever uma proposta para um edital. O projeto já começou, porque a gente já começou a formatar ideias em torno daquilo, as pessoas já têm uma relação, e eu acho que tem um outro deslocamento que eu estou tentando definir melhor agora, e eu estou tentando escrever sobre ele, com base na vivência que eu tive de diversos projetos aí, sei lá, meta-reciclagem, aplicando para editais e tal, que é um entendimento de que o objetivo da comunidade não são os frutos. O objetivo da semente não é gerar frutos. O objetivo da semente é a perpetuação do grupo de sementes ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de uma comunidade que vai se reunir, ou uma comunidade que existe, e que vai ter uma composição em que algum subgrupo da comunidade se reúne para escrever um projeto para um edital, os frutos que advêm dessa ação de escrever um edital não são o objetivo da comunidade em si. E eu acho importante fazer esse deslocamento, porque muitas vezes, quando falo em processos de, sei lá, de formação de gestores culturais para as pessoas aprenderem a escrever projetos culturais, aí muitas vezes tem essa imposição de uma lógica que diz assim, olha, vocês têm que organizar a comunidade em torno de produtos culturais que sejam reconhecíveis como válidos para uma instituição, e isso acaba reconfigurando toda a relação da comunidade, e de repente está em posição que, por conta dos recursos virem nesse formato, as relações acabam mudando e são formatadas de acordo com o que é reconhecido por instituições. E eu acho que tem que ter essa esperteza, que às vezes a gente chamava lá nos idos da meta-reciclagem de bandeira pirata,
que é falar, olha, se existe um processo que vai reverter para a comunidade, que exige que a gente produza tais frutos, a gente vai produzir tais frutos, só que os tais frutos não quer dizer que a comunidade vai ser uma comunidade produtora de morangos. A comunidade continua sendo uma comunidade que faz várias coisas, mas vai produzir morangos porque os morangos estão encontrando o mercado ali. Então, assim, a gente entender que temporariamente adotar uma identidade que nos permita produzir morango, ou que exija que a gente produza morangos, porque os morangos são vendáveis no mercado, não quer dizer que todos nós tenhamos que ser feitos de morangos. E a gente continua nas trocas e a comunidade continua sendo múltipla e precisando de várias coisas. Muitas coisas por aqui. Eu acho interessante isso, que o objetivo não é o fruto, e talvez o nosso processo ele possa sinalizar e alertar isso, que essa missão, né, eu acho que é uma missão no sentido de, tipo, chamado, de você saber que você tem essa bolsa de semente. Eu até falei isso para vocês internamente em outro momento. A gente está atravessando a estrada da fúria, assim, que o objetivo não é o fruto, que é guardar as sementes, que de repente nós vamos estar com pessoas que não pensem como nós, mas é possível ter elos de confiança com elas, que são coisas diferentes, né? Tipo, eu confio a bolsa de semente nessa pessoa, mesmo ela sendo tão diferente de mim, e sei lá, pessoalmente, talvez eu não me identifico tanto, mas no coletivo a gente consegue somar e ter essa missão. E aí eu fico pensando que essa questão da semente, ela é muito diferente de você ter a semente para gerar um produto, né? O recurso financeiro, ele não pode ser o produto. Acho que esse processo ainda está meio abstrato, estou elaborando, mas esse processo de ter essa bolsa de sementes, isso ter um valor, isso ter elos, isso ter afetos, que é o que faz esse design da comunidade, o que você vai entregar como produto para conseguir o recurso, talvez possa estar dissociado disso. É o que você falou, tipo, você não precisa abrir sua bolsa de semente e mostrar para o financiador o que você está fazendo. Isso é um elo interno e é uma coisa que ela é muito valiosa, ela não se quebra, você passa muito tempo e aqueles princípios, eles estão lá. E aí eu fico pensando que, inclusive, eu acho que tem essa visão de terceiro setor e de tudo até hoje, e eu estava conversando com um amigo que ele falou que o que a gente fazia era o quarto setor, na verdade, e eu concordo, porque é arrumar uma forma de saquear o recurso que está ali de alguma forma, que ele existe no mundo, mas ele está em outro lugar, tipo, jogar aquele jogo e garantir de alguma forma que aquelas sementes se mantenham. Eu acho que nesse processo todo, o que é importante também é direcionar de alguma forma que esse recurso não seja só recurso de realização daquela atividade em si, mas que ele volte para o solo, de alguma forma, fique guardado lá como nutriente, porque a gente precisa de dinheiro para realizar as coisas. E aí eu vou dar um exemplo que ele sempre vem na minha cabeça. Eu não lembro qual foi o prêmio de mídia livre que a gente ganhou, que era um dinheirão na época, tipo, 100 mil reais era uma grana, assim, tipo, eu fui remunerada por muito tempo, fiz mestrado, tipo, vivendo com isso e tal, muita gente se beneficiou, mas alguém em algum momento, naqueles IRCs muito louco, falou, vamos comprar bitcoins. Se a gente tivesse comprado bitcoins naquela época, tipo, não só eu como você, mas várias pessoas daquela comunidade mais próximas e com ela e tal, não os 2.000 que estavam ali orbitando, a gente teria algum fruto hoje. Então, se a gente está pensando como comunidade e não como até não como pessoa jurídica nem nada, mas esses mecanismos institucionais, travados, jurídicos, eles também têm, eu acho que coisas para ensinar para a gente, porque eles se perpetuam, entendeu? E por que eles se perpetuam e a gente não? É claro que a gente sim, mas enfim, é difícil.
Então, eu acho que essa questão de, tipo, o banco de reserva, a reserva financeira e não pensando nisso como lucro, mas como uma forma de manutenção, de existir nesse mundo que é preciso dinheiro para comprar uma garrafa de água. Eu estava na fila, mas vou deixar o Bernardo falar primeiro, porque eu já falei bastante. Eu anotei aqui as coisas que eu tenho para falar. Eu só recapitulando, então a gente partiu de manejo na esquerda, frutos, bem nessa lógica de produto, né? A gente quer atingir isso. Então, o que você oferece agora, a gente quer atingir isso em quanto tempo e qual que era a base, que a gente chamou de solo. Aí a gente cresceu com interações com grupos diferentes, a gente cresceu para princípios e dilemas, que esses princípios, na sua fala, viram uma coisa da definição de comunidade, né? A comunidade já existe, tem esses princípios, e essa definição de comunidade é o que nutre essa conversa que a gente está tentando criar. E a gente tem os dilemas, que agora eu entendo a sua cabeça com a coisa da compostagem. Todas as coisas são muito difíceis, ou a gente não sabe ainda como lidar, a gente deixa elas compostarem ali para poder usar elas mais para frente. Eu consegui entender isso muito melhor. Nessa lógica, e também na lógica da espiral, o tempo, em vez de ser um campo, passa a ser uma coisa contínua, né? E o foco não é gerar frutos especificamente, mas a cada volta dessa espiral você gera um fruto, mas o foco seria um amadurecimento coletivo contínuo. Uhum. Né? O que fosse criar seria para alimentar, conversar, criar. Talvez tenha uma experiência de um mini sucesso ali com a comunidade, que eles atingiram alguma coisa, mas o legado ideal que a gente deixaria é que eles saberiam continuar nessa espiral para poder ver qual que é a próxima coisa que a gente quer resolver junto e a próxima coisa que a gente quer resolver junto. Então, passa a ser um amadurecimento coletivo contínuo, né, do grupo envolvido, assim. E principalmente que não depende da gente, que eles vão lá, produzem e continuam, a gente sai fora. Para mim, o ideal é que essa frase seja feita de dentro, ou seja, o ideal é que a gente consiga, como comunidade, construir coisas que se sustentem no tempo e que temporariamente aquelas pessoas ali, essas 3 pessoas ali do Semente vão fazer parte da comunidade, mas eventualmente vão sair também, como acontece. Então, assim, ao invés da gente chegar, olha, a gente vai levar essa possibilidade da comunidade fazer isso, é o contrário. A comunidade se constitui e faz essa construção de verbal, mas também de entendimento de mundo, e eventualmente vai ter um período da comunidade em que a gente faz parte, ou faz parte de maneiras que vão variando com o tempo, mas é isso, dessa perspectiva desde dentro. E aí eu acho que tem uma coisa que eu tinha uma grande dificuldade uns anos atrás, quando, enfim, comecei a explorar a possibilidade de fazer projetos e tentar entender como que essa coisa de startup, não sei o quê, para os meus projetos, porque sempre partia do princípio que eu tinha alguma coisa, que eu tinha visto uma oportunidade, ou que eu tinha desenvolvido alguma tecnologia e eu precisava convencer o mundo rapidamente a me dar dinheiro para fazer aquilo. E para mim, os projetos que eu acho mais interessantes, que eu tive a chance de participar, foram projetos que foram constituídos de uma outra forma. Assim, eu estou em relação com um grupo de pessoas e quero fazer coisas com essas pessoas, então vamos ver o que a gente faz. Então, é muito mais essa coisa de pensar nas relações e na comunidade em si como o próprio objetivo da ação comunitária. E aí eu vejo essa imagem que a Mara trouxe da Bolsa de Sementes. Eu acho muito interessante, assim, explorar, voltando um pouco na coisa mais conceitual das metáforas ali, algumas coisas. Uma delas é entender que talvez, no que a gente está chamando aqui, a Bolsa de Sementes é o grupo de pessoas com as quais eu quero me relacionar ao longo do tempo, e também é o objetivo da comunidade. Ou seja, a Bolsa de Sementes é a comunidade e é o objetivo da comunidade. E aí, nesse sentido que aquela imagem que eu fiz, eu vou mostrar daqui a pouco,
pensando nessa lógica de regeneração e de como essas lógicas da colheita do fruto e tal podem acontecer ali. Mas eu quero só também trazer uma historinha de um projeto que eu participei uns anos atrás, numa comunidade Guarani-Mbuiá, em Ubatuba, e depois de alguns meses da gente trabalhando junto, uma liderança da comunidade chegou e deu assim para a gente um potinho com milho, com semente, com milho seco, né? E aí eu falei, pô, muito obrigado, assim, eu reconheci que aquilo era uma coisa importante, enfim, era essa liderança indígena falou que é o milho da minha avó, ou seja, que era trazido ao longo de gerações, e eu falei, pô, muito obrigado, eu vou guardar com muito carinho. E aí essa liderança indígena falou, não guarda não é para guardar, vai lá na sua terra, planta, e aí colhe e traz de volta para mim. Então, tem essa coisa da reciprocidade e de pensar a semente como uma coisa que se perpetua no tempo através da semeadura, do manejo, da colheita e tal. Então, não é que a semente o objetivo, não é a coisa da gente preservar as sementes, a gente guardar as sementes. É da gente perpetuar esse ciclo da semente ser plantada e dar frutos e a gente produzir mais sementes com isso. Então, a gente... em alguns casos, a gente acelerar ou a gente desacelerar processos em torno desse objetivo, que é, ao longo do tempo, que as sementes continuem se produzindo, se reproduzindo de maneira saudável para todos e tal. Então, sim, Mayra, depois eu vou partir para um desenho aqui. Eu acho que a bolsa de sementes são as pessoas, mas não só as pessoas fisicamente, mas o que elas ecoam e o que elas produzem. Tipo, o milho, ele em si, ele não é a semente, mas sim a pessoa que te deu o milho. Só que esse milho dela, tipo, é uma coisa física. Então, as ideias que a gente produz, as coisas que a gente deixa, que é até aquela conversa que eu estava tendo com você, né? Tipo, se a gente está numa comunidade e a minha produção ela não é fechada, se um dia eu for embora daqui, eu acho que essa produção que eu deixei, ela é sua, sabe? E o que você vai fazer com isso é meio que plantar o milho e ressignificar da sua forma, transmutar isso. Por isso a importância da gente estar nesse ambiente de segurança e poder chamar isso de comunidade, porque eu não preciso deixar instruções do que você vai fazer com as minhas coisas, porque eu confio em você e acredito o suficiente para saber que você vai plantar e aquilo vai colher e, tipo, ressignificar isso de outra forma. Então, nesse processo todo, acho que esse sentido comunitário, ele ganha força nessas direções, né, de construções genuínas, que é o discurso anti-startup, é um discurso anti-sucesso, né? O que é sucesso? É eu ter um grupo sólido de pessoas que eu posso me apoiar e ser resiliente junto com elas e ter confiança e relações profundas e ir caminhando e ver esses ciclos ao longo do tempo, ou apenas gerar um produto que eu vou prestar contas com uma planilha. Então, a comunidade e os processos, eu acho que eles são síncronos nesse ponto, que é diferente dessa lógica do bem-sucedido, mensurável. Talvez algumas coisas não... Elas são mensuráveis, mas não nas métricas que a gente está acostumado a ver em tecnologia e inovação. Acho que são outras métricas. Mas aí até voltando na imagem de floresta, de jardim, de permacultura e tal, muitas vezes existem projetos de impacto social que operam numa lógica extrativa, que condensam relações sociais que são ricas e múltiplas e diversas e fazem uma redução, e aí uma redução genética, transforma uma floresta numa plantação homogênea e exaurem a terra porque não existe mais reconstrução e de repente vão para outro lugar. Então, uma lógica extrativa, uma lógica de monocultura que é bastante presente em todos esses campos com os quais a gente trabalha. Tem um monte de greenwashing, tem um monte de social washing. Então,
a gente, nesse posicionamento de semente como uma coisa que vai, em última instância, privilegiar a saúde da comunidade ao longo do tempo, eventualmente a gente vai até combater projetos que se dizem projetos de impacto social, porque a gente entende que a lógica que eles operam é muito colonial, é muito extrativa, é muito vem de fora, causa impacto, vai embora e deixa um buraco. Tem aquele documentário que eu acho que eu compartilhei no nosso grupo, talvez, do documentário Educação, da Carol Black, peraí, pesquisa rápida, School in the World. Eu não sei se eu mandei esse link para vocês. Eu não reconheço não o nome. Tá, vou mandar. É um vídeo muito interessante falando do impacto do sistema educacional. E tem um exemplo que eles trazem, faz todo um percurso ali. É uma senhora, se eu não me engano, numa zona rural na Índia, falando que todos os jovens da família dela foram para a cidade, e agora não só ela não tem os jovens por perto, como quando eles vêm visitar, eles não sabem mais ajudar ela a produzir no campo, não sabem mais plantar, não sabem mais colher, perderam tudo, e eles todos, ou todos eu não diria, mas o filme mostra alguns casos desses jovens que saíram da zona rural, entraram para o sistema de educação formal bastante disciplinar e vão para a cidade grande para viver uma vida miserável, para trabalhar um monte, para não ter nenhum contato com a natureza, para não ter relações profundas entre as pessoas e para viver uma vida de consumo. Então, essa substituição de uma lógica comunitária que funcionou por milhares de anos por uma lógica rápida de acelerar e ter sucesso, em primeiro lugar, não tem espaço para todo mundo, em segundo lugar, ele causa um rift, uma falha metabólica, inclusive nas origens das vidas comunitárias, né? Então, não existe mais o processo de reconfiguração, regeneração comunitária. Então, se não, eu quero mostrar uma coisinha aqui, que é, enfim, essa imagem que vocês já viram, que é a minha incursão muito inábil no mundo da representação gráfica de ideias. Mas, para mim, é isso, é um rascunho só, então não levem em conta a qualidade do design. Só pensar nessa coisa de, a gente pensar em lógicas de bancos de sementes que a gente quer conduzir e perpetuar ao longo do tempo. E aí eu fiquei pensando nessa história da gente pensar em ciclos. Então, pensar um ciclo que parta de um lugar em que a gente tem as sementes, a gente vai fazer um processo de lançar sementes no solo, de fazer a semeadura, e aí tem um viveiro que vai dar mudas, a gente começa um processo de manejo, e no manejo a gente vai observar o que acontece na natureza, o que acontece em volta, e em algum momento aquilo vai florescer e vai frutificar, e eventualmente os frutos, alguns desses frutos a gente vai trazer de volta para um processo de regeneração, gerar sementes de novo. Então, isso aqui como uma representação bastante simplificada, bastante superficial de processos naturais aí que podem ser aplicados à permacultura e agroflorestas e jardins, mas também a relações sociais. O que eu imagino é que dá para pensar numa lógica que em cima disso, em cima de uma representação, essa tá feia, mas uma representação bidimensional faça esse movimento de partir para uma visão tridimensional, e que a gente vai ver essas coisas girando ao longo do tempo, e que a gente coloque elementos aqui, ao longo desse gráfico circular, espiral, e que a gente consiga identificar aqui quais são, o que é o meu solo. E aí, quando eu vejo dentro do universo de possibilidades que eu tenho para fazer um projeto, o meu solo vai significar alguma coisa. Quais são as flores, ou seja, o que são as coisas que começam, e aí, enfim, eu vou muito nesse sentido de pegar essas metáforas que a gente está usando e tentar ir mais, talvez eu vá demais até, de uma maneira muito abstrata, tentar entender quais são as implicações. Então, quando eu tenho uma ideia de projeto coletivo, o que são as flores? Como é que essas flores vão atrair agentes polinizadores e como que esses agentes polinizadores vão me ajudar a dar frutos? Desses frutos, quais são os frutos que eu vou lançar para trocar no mercado por outras coisas? Quais são os frutos que eu vou pegar e decidir guardar para o futuro, para eu consumir depois ou para gerar sementes? Então,
eu acho que dá para pensar nessa coisa do que a gente tinha um pouco antes, é isso um pouco o cerne da conversa que eu estava querendo ter ali sobre o formato de semente, que é pensar em como a gente pensa em alguns daqueles campos, ou seja, manejo. Manejo, acho que dá para decompor em várias coisas. Tem manejo, tem ferramentas, tem observação do clima, das estações, dos ciclos. Tem um legado tecnológico, né? De tecnologia Tem legado. social, cultural. Tem o manejo, tem inclusive a necessidade da manutenção preventiva das ferramentas, que se a gente não fizer manutenção das ferramentas, elas param de funcionar ao longo do tempo. Então, acho que dá para pensar numa lógica circular e a gente colocar elementos, e o que eu imagino até o momento é assim, que tem elementos que são de recursos, de assets, de resources, ou seja, o que eu guardo e o que eu produzo, mas tem algumas, que seriam, sei lá, cartas colocadas em cima disso, que são processos, que vão ativar coisas em diferentes recursos. Mas é isso, agora eu estou meio que perdido nas abstrações das metáforas aqui, talvez Não, seja o mas momento de parar. eu acho que ecoou bem com o que a gente vinha conversando até aqui. Eu estou fazendo alguns sketches enquanto a gente conversa. Uma frase que, para mim, condensa o que a gente está falando, que é um posicionamento diferente do que a gente tinha feito com o semente antes, né? Se você voltar no tempo, o semente era como viabilizar comunidades a dialogar com pessoas com pouquíssima literalidade cultural e se apropriar dos conteúdos gerados antes, no ID21 e no FontWiki. Então, a ideia era como pegar esse conteúdo e entregar para a comunidade para que eles pudessem se apropriar e desenvolver alguma coisa para eles, né? Era onde a gente começou. Então, isso levava para uma ideia assim, de que eles têm uma coisa para resolver, eles têm um projeto para poder articular, amadurecer e provavelmente trocar, confrontar, construir com unidades políticas e financeiras para tentar viabilizar aquele projeto junto. E aí, nesse sentido, a ideia de manejo e quais os frutos que a gente quer coletar em quanto tempo faz sentido. Mas agora a gente está num momento que a gente está falando de amadurecimento regenerativo contínuo, né? Eu escrevi aqui, amadurecimento regenerativo coletivo continuado. Então, isso expande a ideia do que o semente propõe para muito além da transferência de conhecimento do que ID21 e FontWiki foram para alguém se apropriar disso e mover para frente. A ideia de criar uma coisa contínua é muito pertinente dentro dessa ideia de ciclos, e aí ciclos iterativos, né? Eu faço uma primeira iteração, uma plantinha nasceu, na segunda iteração eu tenho uma produção maior, na terceira iteração, e a metáfora que você usou aí no seu desenho, de que decidir também em qual momento o que eu coleto, que é transformado em fonte financeira, capital, para poder nutrir algumas coisas da comunidade, e o que a gente decide guardar no nosso legado. Então, a ideia uma das coisas que a gente se debateu várias vezes no que vinha no centro, né, daquele desenho original, conectado com os princípios e o ethos, que é o que une aquela comunidade. Esse centro ali é o legado histórico, né? Tipo, é como eu crescer e fazer essa comunidade amadurecer regenerativamente de uma forma continuada. Eu estou mais usando outras palavras em cima do que você explicou ali na sua espiral, mas eu acho que a gente consegue chegar, traduzir o que a gente produziu até então para essa dinâmica, porque o objetivo de todo o exercício do desenho, do workshop, sei lá, o formato que seja, é para esse amadurecimento coletivo continuado. Então, não é uma coisa, faz uma coisa, sai, sucesso, ou não, né? É uma modo de pensar mesmo, uma escola. Está ali de mão dada com o que a permacultura né? A permacultura tem uma cambada de métodos, mas tem um guarda-chuva muito mais abrangente, que é mudar a relação com a natureza, né? Respeitar, Sim. ouvir. Não sei Mas se isso é aí que eu ajuda ou se tava... confunde.
Não, ajuda, porque eu acho que volta assim, a esse ponto de refletir sobre o que está no centro, e eu acho que tem uma brincadeira interessante de fazer aí, que é o centro de ser uma coisa recursiva, ou seja, o ponto de partida é o próprio objetivo. E aí, assim, a bolsa de sementes é o Isso. centro, que é isso, é de onde a gente vem e é o que a gente quer continuar, mesmo Eu fiz ao uma fim de bolsinha de todas as... semente ali na frente do legado, em cima do legado histórico ali. Boa, massa. A sua história da caixinha de sementes dada, mas que não é para ser guardado, mas é para ser plantado, isso é um amadurecimento regenerativo contínuo, né? Você vai levar aquela semente, plantar, regenera uma coisa no seu espaço e traz a Não, semente de volta. e é de uma sabedoria construída socialmente ao longo do tempo que é fantástica, que é assim, adiciona diversidade genética ao que está sendo produzido, ou seja, não é a mesma semente que eu vou plantar e plantar na mesma terra sempre, então a gente, na verdade, cria uma diversidade maior quando a gente espalha e faz, inclusive, processos sociais baseados na troca de sementes, que as pessoas vêm, pessoas se reúnem entre os Guarani, muitas vezes eles se reúnem 2 vezes no ano, uma na época do plantio e outra na época da colheita do milho, ou seja, o milho é o grande elemento ali que mantém os ciclos, e nesses momentos eles se reúnem para plantar, assim, pessoas de diferentes localidades, diferentes comunidades se encontram em uma para fazer o plantio e para fazer principalmente a colheita, e a colheita também a época da cerimônia de batizado dos Guarani. Então tem essa coisa de os encontros sociais serem conduzidos a partir dessa necessidade de troca de sementes, ou seja, ou em paralelo com a necessidade de troca de sementes, e essas trocas vão fazer com que a semente circule e volte, e seja adicionada aí diversidade nutricional e genética. Manda. Eu gostei muito do que você falou, que o ponto de partida, ele é o próprio objetivo, né? Só que isso leva a gente a problematizar outras coisas, que é o esvaziamento de sentido, que você estava falando daquela senhora que todos foram embora, ela ficou sozinha, e as pessoas, quando voltavam, elas estavam distorcidas, e eu vejo como articular e trazer isso de uma forma tangível para as pessoas, tipo, tenham objetivos nos seus processos, mas é quase o lance do Prosperous Way Down, sabe? Você está prosperando para onde? É para consumir cada vez mais? Você quer ter recurso financeiro e outros tipos de recurso para conseguir se tornar resiliente, evoluir, se auto-melhorar, melhorar sua comunidade, ter uma qualidade de vida melhor, ter um maior poder de articulação, ou para ter coisas, e se não é coisas, é tipo experiências mediadas por consumo e esvaziamento. Então, eu vejo isso também, né? A gente está construindo, evoluindo essa ferramenta de mediação para resolver, de repente, dores e problemas dessas pessoas, mas como levar para essas pessoas o que seria esse processo, né? De tipo, o objetivo ele já é o mesmo que o princípio, e as coisas são circulares, e a antilógica do bem-sucedido. Eu acho que aí tem uma esperteza que é uma espécie de barco pirata, de bandeira pirata, uma espécie de cavalo de Troia, que se a gente fizer um mecanismo que seja suficientemente flexível, a gente pode começar uma conversa com determinada comunidade, dizendo assim, olha, esse aqui é o semente, ele é uma tradução de lógica de projeto. A gente tem começo, meio e fim, aqui estão os frutos, aqui está o manejo, e aqui estão os princípios, e aí vocês conseguem fazer um projeto com começo, meio e fim. Massa. Só que aí a gente começa a adicionar outros elementos ali que vão falar mais sobre essas questões que são, do ponto de vista do financiador, que são indiretas, mas que elas fazem sentido para a comunidade. Enfim, não sei se estou conseguindo explicar,
Mas a minha reflexão aqui é essa. Se a gente tratar esse conjunto de ferramentas de uma maneira que possa crescer em complexidade a partir de processos comunitários, a gente pode entregar uma versão de semente que seja simplesmente, olha, como que a gente faz para escrever o projeto no edital? Facilitar um processo ali de visualizar melhor o que dá para fazer e tal. Mas também a gente fala, legal, vocês fizeram isso, conseguiram, agora vamos adicionar mais camadas de entendimento da própria comunidade, como a gente fazer para isso se perpetuar no tempo e não ser só uma maneira de ganhar um edital porque conseguiu escrever um projeto melhor a partir de uma visualização de processo comunitário, mas que seja essa construção ao longo do tempo de como restaurar, preservar, regenerar e garantir a saúde coletiva de todo o sistema. Entende o que eu estou falando? Que a gente não precisa pensar em um negócio que seja complexo, que todo mundo, qualquer projeto que vá interagir com a semente precise completar tudo, mas que dê para fazer versões mais leves também ao longo do tempo. Por favor, Dana. Não, eu concordo e com a ideia de que a gente está expandindo, né? Então não é mais uma tradução para ter um processo executado e inteligível para outras partes fora do verbete do grupo social que a gente está atuando. Comunidade vai ter diferenças de visão de mundo, com certeza. Mas a gente está falando de criar uma forma de apoiar qualquer grupo que tenha uma intenção comum a crescer como grupo, amadurecer. Então, eles começam a partir da metáfora do saquinho de sementes para poder plantar, gerar um fruto a partir dali, vai ter manejo, técnicas e responsabilidades em volta, e aí o final, que a gente tinha colocado como um fruto no final de um ciclo, é só o primeiro passo de o que a gente faz com esse fruto, como ele retorna para o solo, para a base ética, e aí a sua espiral acontece, né? De como criar um entendimento do valor que a própria comunidade tem para a própria comunidade. Eu tenho experiência de primeira mão com isso, com o trabalho de revitalização de artesanato em Ouro Preto. Há anos atrás, eu estava ainda na faculdade ali, em Belo Horizonte, a gente foi trabalhar com artesãos em Ouro Preto. Sem estender muito, a família com quem a gente fechou o acordo através da UFOP, a UEMG na época, tinha um apoio comercial da Tokstok, de tudo que fosse produzido a partir disso seria comercializado, com estante definida e tudo mais. Tinham designers com nomes e assinaturas apoiando os artesãos. Mas a coisa mais significativa para mim dessa experiência toda de redesenho era um reposicionamento da própria comunidade. Quando a gente percebeu, num determinado momento, que outros artesãos começaram a copiar elementos que foram investigados e trabalhados junto com a comunidade dentro daquele espaço de Ouro Preto, eles começaram a copiar aqueles elementos. Minha primeira imediata resposta, estão copiando numa ideia de direito autoral, bem focado dentro da escola de design, era o que se pregava e tal. Quando a professora que estava trabalhando comigo na UF, na Universidade de Ouro Preto, ela foi categórica, mas isso é bom, porque você está levando outras partes da comunidade de artesãos de Ouro Preto a ter um olhar diferente para o que eles produzem, e não só produzir o que eles vinham produzindo, que era um monte de diferentes ícones, nada a ver com a cultura legal, pirâmides e várias coisas que não tinham nada a ver com o universo local de Ouro Preto. Então isso para mim virou uma chave ali, de que você vai trabalhar, não é para a comercialização foi um meio de viabilizar a comunidade com uma família trabalhada como primeiro foco, mas para rever o posicionamento daquele artesanato, que era o objetivo maior do projeto, né? Então, aí voltando à metáfora que a gente está usando aqui das sementes, vai começar a partir de o que se tem de legado naquela comunidade agora,
que é representado por essas sementes, são esses primeiros itens que já existem lá, legado histórico, tem uma ética imbuída naquele conjunto de sementes. Aí quando você plantar isso, e isso volta para o ponto do ciclo, você vê quais outras sementes, o que aprendeu, mas você está, de novo, eu estou repetindo, é um amadurecimento regenerativo do coletivo, continuado, assim, porque eles perderam a conexão. Me lembra essa história da senhora que você contou, que os netos todos viajaram e eles não entendem mais nada do legado, de onde eles vêm, né? Então, a mente pode vir como uma intervenção para ajudar a comunidade a refletir sobre esses valores perdidos e retomar. Talvez esteja sendo muito de fora para dentro, né? Apontando, esse valor foi perdido, retoma. E eles mesmos não têm interesse nenhum. Mas isso muda para mim, expande bastante o que a gente vinha discutindo até aqui. Eu acho que tem uma coisa de semente que é talvez mais ferramental, numa certa medida, assim, maneira de visualizar mecanismos que não necessariamente cabem no vocabulário usual de projeto. E eu acho que esse teu exemplo de Ouro Preto ele é muito, muito interessante em vários sentidos. Essa visão sistêmica porque tu falou, não se trata de somente trazer a capacidade de uma família comercializar, mas também, o que eu acho interessante é que não se trata do que eu vejo muitas vezes em projetos ditos de impacto, que é de evitar comercialização, de pensar só nas lógicas da comunidade sem ser contaminado por questões comerciais. Eu acho que a gente consegue encontrar um meio de campo aí que abre espaço para essa lógica comercial, só que não confunde ela com o próprio objetivo da comunidade. Ou seja, a gente fala vocabulário do sucesso comercial, mas a gente sabe que, na verdade, as lógicas que fazem bem para a comunidade muitas vezes vão muito além disso. E eu acho que tem um outro elemento aí, que é a coisa da pirâmide, que muitas vezes a gente vê projetos, por exemplo, em países em desenvolvimento, de pessoas que estão ali, ou em ONGs, ou em escolas, ou em bibliotecas, que falam, agora a gente quer comprar uma impressora 3D. Por conta, é o efeito pirâmide nesse sentido aí, que, assim, vem um elemento de fora que diz para eles que o futuro é a impressora 3D, e, usualmente, um projeto comunitário vai ter uma tensão, que, assim, se a gente está já operando uma lógica comunitária usual, de mecanismos de desenvolvimento, ou vão dizer, legal, vamos fazer um processo de formação, de inovação, e vamos criar uma economia de inovação local, que muitas vezes é mentira, porque não tem demanda para isso, ou vão dizer, não cabe, dentro dos nossos objetivos, não cabe colocar uma impressora 3D, porque isso não faz sentido. Eu acho que com semente a gente consegue pegar, e só uma coisa que, pensando no nosso ciclo ali, visualização de espiral, a gente não precisa começar do começo. A gente pode começar do fim e ir completando de trás para frente. E falar, olha, o fruto tem um relatório, um post de blog no site da ONG local dizendo que comprou uma impressora 3D. Mas existe um monte de processos dinâmicos coletivos ali que podem ser criados, por exemplo, relação com artesãos locais, relação com pessoas que consertam coisas na comunidade. Então, tem um monte de coisas que, diretamente dentro de uma lógica de se afiliar a essa coisa vamos impressora 3D, não vai ter conversa com artesão, não vai ter conversa, mas a gente sabe que dentro daquela comunidade aquilo faz sentido. Então, a gente começa porque o fim é o retorno a si mesmo. Então, a gente começa dos frutos e vai decompondo a partir dali, que é o que a gente precisa para chegar naquilo lá, mas como que a gente faz para aquele fruto também regenerar coisas para a própria comunidade em si, saca? Então, a gente tem esse deslocamento e a esperteza de saber, olha, tem coisa que, tem financiador pagando o projeto de impressora 3D, legal, mas não quer dizer que a comunidade tem que se orientar em torno disso. Guardadas as devidas proporções, criar um cenário futuro ajuda muito a quem está querendo investir, desenhar, não sei o quê, focar os esforços, né, o que eles querem. Então, esse blog post da impressora 3D representa um pouco isso, né, tipo uma projeção de futuro, aonde a gente gostaria de estar, o que aquilo vai trazer, e aí você vai voltar em quem mais a gente engaja dentro da comunidade e tal, antes mesmo daquela solução, se é uma solução, daquele artefato existir. Uhum.
Boa. Eu acho que a gente está meio que esgotando a conversa por hoje. Eu ia trazer um Não, exemplo de um eu projeto meu, estava mas não, recapitulando melhor aqui não. os meus. Não, Tava recapitulando. fala. Se você tem o que falar, fala. Quem? Não, eu acho que eu não tenho mais para falar hoje. Eu tinha um exemplo de um projeto, mas eu já tô. Eu acho que eu esgotei, eu preciso refletir mais antes de voltar a pensar nesse meu projeto. Para mim, numa recapitalização rápida aqui, a gente tem essa definição de comunidade passa a ser mais latente do que já foi. Dentro do projeto que a gente conversou lá, eu acho que a gente tinha que trazer isso muito mais amarrado. O que é comunidade, o que é senso comum, porque tem o lado negro da força, que é cercear o outro, né, a partir do momento que eu crio essa comuna. Ficou muito claro a ideia de que dos círculos continuamente evoluindo, né, que é a sua ideia da espiral. O manejo é muito claro, isso é uma ação tangível que a comunidade faz para poder executar alguma coisa, e aquilo vai mudar o tempo todo. Como a gente aprendeu nas sessões que a gente facilitou antes, manejo era o ponto mais fácil para qualquer participante, independente do grau de escolaridade ou literalidade, articular. Quando você pede para contar a história de como é que eles fizeram isso acontecer, todo mundo tem um caso para contar do que foi feito, e quem que foi, e chamou o Joaquim, e chamou a Maria, e por aí vai Tu discutindo diria esse... que Tu diria que descrever o como é mais fácil do que descrever o porquê e o quê? Estou Eu tentando extrapolar entendi, dessa tua. pela experiência que a gente teve, das 8 pessoas que a gente facilitou a primeira versão do nosso tabuleiro, todas as vezes que a conversa morria um pouco, você começava a provocar a conversa sobre, mas como você fez isso? Onde você transfere aquele participante para um lugar de especialista mesmo, de contar a história e tal, e ter orgulho do que fez. Isso funcionava muito mais do que perguntar, mas o que você quer fazer com isso? Aonde você quer chegar com isso? E o porquê? Eu Isso acho que ficava muito mais abstrato. o Mas exercício do porquê é muito mais difícil para trazer uma lógica de projeto com quem não está habituado, né? Que é justificar por que que um organismo de fora, que eventualmente pode trazer recursos, vai ver esse teu projeto como relevante. É muito mais difícil do que a pessoa descrever o que que ela quer fazer, o que que ela faz o que ela e como ela faz, faz. principalmente a Sim. coisa com a mão na massa ali da praxis, isso falou alto em todas as diferentes núcleos que a gente conversou na primeira iteração. Deixa eu só Então, trazer só mais uma coisa do Escobar aqui, que ele fala que toda atividade de design precisa partir do pressuposto de que as pessoas são os practitioners, são os praticantes do seu próprio conhecimento. E eu acho que isso eu não está bem conhecia claro o nisso. livro, né, do Escobar. Eu comecei recentemente a ler e eu acho que ele tem vários princípios de interação e atividade dentro do que a gente quer construir, que é muito traduzível para o que a gente está tentando construir com semente. Sim. Aí eu gostei do que você falou, por exemplo, a partir do semente, nesse amadurecimento regenerativo, tem também um entendimento coletivo do que se guarda e do que leva, né, para outro lugar, tipo a ideia de produzir e aí reinserir no sistema ou levar isso para outro lugar. Eu achei que tiveram vários pontos aí bem importantes, que para mim, de novo, é um amadurecimento, um crescimento em cima do que a gente fez antes, assim. Tô só recapitulando, assim, eu tô tomando desenho aqui Sim. na frente. Não, foi interessante também. E como eu falei, antes de começar a gravar, eu estou escrevendo um texto, vou ver se compartilho com vocês logo mais e a gente publica também. Porque eu acho que Beleza. tem algumas das coisas de o que a gente entende por comunidade e no que essa construção que a gente tem feito aí nesses últimos anos já tem de diferente de visões mais superficiais de comunidade, vamos falar assim. Últimas palavras, se alguém está ainda Sim. escutando, né? Você Manda. falou que ia falar depois sobre o dia 20, que é importante, que é amanhã.
Amanhã, enfim, dia da consciência negra, dia de zumbi e dia da despedida do planeta do nosso querido Daniel Pado. Amanhã terão se completado 15 anos desde que ele partiu desse planeta, mas é isso, continua por aqui também dentro dos nossos bancos de sementes, né? Então, É 100%. isso, acho que continua, né? Que aí essa é a importância, e eu acho que não é a importância, talvez seja a epifania de entender dessa bolsa de semente, que as coisas continuam, né? E é como a gente continua isso, sim, né? Não se perde, assim. patrimônio compartilhado, patrimônio social compartilhado. Mas, bom, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Muita informação, muita informação. Eu tenho uma última Bom, pergunta prática. Temos uma reunião com o Semente. Acho que a gente pode parar de gravar, talvez? Isso, Podemos parar. depois a gente fala de agenda. Peraí, só para me despedir, se alguém ouviu essa gravação até agora, parabéns, foi uma gravação bem longa. Se é algum robô, não tem parabéns para robô ainda, mas enfim. Também. Parabéns, robozinhos. E é isso, a gente segue desenvolvendo semente, sigam a gente aí no site, ou fala com um de nós três, ou com os três ao mesmo tempo, se for de interesse. Valeu. Valeu, gente.